Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar a entidade que temos aqui presentes, peticionários da petição 256 da 15ª segunda, o assunto reposição da comparticipação das vacinas antialérgicas em Portugal. Permitam-me só informar que a senhora deputada do grupo parlamentar do PST, Sandra Pereira, informou que estaria um bocadinho atrasada, mas nós vamos dar início à petição, à audição dos peticionários, porque nós temos plenário às 15, e desde já eu pedi a atenção nas intervenções para cumprirmos o tempo que temos estipulado. Vamos dar 10 minutos iniciais aos peticionários, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos aos peticionários. Eu sou a deputada Susana Correia, do grupo parlamentar do Partido Socialista, sou a deputada relatora desta petição que apresentam aqui e cumprimentava também em meu nome, em nome dos presentes e da Comissão de Saúde, os membros da delegação que temos connosco, Ana Moretti, Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, João Gaspar Marques, Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. E sem mais demoras, passava já a palavra para a apresentação desta petição. Boa tarde a todos. Também nós, em nome da Sociedade Portuguesa de Alergologia, queríamos agradecer o tempo e a disponibilidade para nos receber aqui. Nós já tínhamos tido a oportunidade de estar previamente a fazer esta apresentação e a apresentar a nossa petição e, de alguma maneira, é um bocadinho um recordar desta nossa causa que nós achamos que é muito importante e daí a nossa insistência incessante, pudesse dizer mesmo incessante, em conseguirmos esta recomparticipação. Pronto, eu tenho uma apresentação breve para fazer, vou tentar cumprir o tempo que me foi estipulado. Vou falar um bocadinho sobre o que é a imunoterapia, o que são as vacinas para as alergias, que vantagens é que os doentes têm, em que é que, enquanto sociedade e do ponto de vista farmacoeconómico, podemos beneficiar todos disto. Fazer um bocadinho a resenha histórica do que é que aconteceu com a comparticipação para nós estarmos a pedir a recomparticipação, obviamente estamos a assumir que já foi comparticipada, e falar sobre as iniciativas que nós, enquanto sociedade, já fizemos para que esta mesma pudesse vir a ser recomparticipada. Portanto, como ponto de vista inicial, as vacinas para a alergia são um dos pilares do tratamento da alergia. Portanto, nós, quando temos uma pessoa com alergias, podemos lhe recomendar várias coisas, podemos dizer que elas devem evitar aquilo que são alérgicas, podemos dizer à pessoa para fazer medicamentos e temos aqui uma outra vertente que é fazer vacinas. Qual é a grande vantagem das vacinas? É que as vacinas permitem que a pessoa tenha uma vida o mais normal possível, deixe de ter a alergia para a qual é alérgica e, portanto, os outros pilares, seja os medicamentos, seja a evicção que a pessoa tem que fazer daquilo que é alérgica, deixa de ser tão necessária ou passa mesmo a ser possível na totalidade. Portanto, nós podemos fazer vacina, como veem ali naquela figura, de duas formas, ou injetável, subcutânea, ou por via sublingual. Pronto, explicando assim rapidamente o que são as vacinas para as alergias. São basicamente nós darmos aquilo a que o doente é alérgico, de uma forma que faz com que o nosso sistema imunitário passe a tolerar aquilo que nos fazia alergia previamente e deixe de reconhecer aquilo como alérgico e consiga a pessoa ter uma vida o mais normal possível. Em que situações é que os alergologistas, ou em que situações é que a classe médica pode utilizar vacinas para as alergias? Nas situações de rinite alérgica, nos doentes que têm asma, nos doentes que têm conjuntivite alérgica, na dermatite atópica e numa situação em particular que também nos é sempre muito grata e que nós chamamos muita atenção, que são os doentes que têm anafilaxia à picada dos himenópteros, à picada das vespas e das abelhas, nas quais a imunoterapia, estas vacinas são mesmo, de alguma maneira, poupadoras de vida, porque estas situações são situações que se associam muitas vezes a quadros de muita gravidade e que estes doentes podem morrer e a vacina modifica completamente a vida destas pessoas e permite que elas tenham uma vida completamente normal. Quais são as vantagens que as pessoas que têm alergias, quando fazem vacinas, adquirem? Portanto, melhoram a qualidade de vida, têm menos necessidade... Tudo isto que eu estou a dizer aqui tem uma sustentação científica muito elevada, não é uma coisa... Pronto, aqui parece muito sucinta, mas gostava que tivesse a percepção que tem uma sustentação muito grande. Há uma melhoria muito significativa da qualidade de vida, as pessoas têm menos sintomas, têm muito menos necessidade de medicação, portanto vai haver logo aqui também uma poupança, porque as pessoas vão ter menos necessidade de medicação. Vai haver uma prevenção de novas sensibilizações, ou seja, nós sabemos que nas pessoas que têm alergias
elas muitas vezes vão ganhando novas alergias ao longo da vida e a vacina previne que eles se tornem alérgicas a coisas novas e previne, inclusive, nos doentes que têm rinite alérgica, que eles possam vir a desenvolver asma, que é outra das noções que nós temos, que os doentes que têm rinite alérgica, ao longo da vida, têm muito mais risco de ir ganhando, ou de ir tendo asma também em acompanhamento, e a vacina previne esse mesmo desenvolvimento. Pronto. Qual é, no fundo, o efeito que a vacina faz? A vacina faz com que a pessoa passe a tolerar aquilo que eu disse, que é alérgica, como eu dizia. Este efeito é muito rápido, portanto, nós ao fim de alguns meses a pessoa já tem um benefício claro e esse benefício, como podem ver naquela figura, perdura muitos anos depois da pessoa terminar a imunoterapia. A imunoterapia deve ser feita durante 3 a 5 anos e, após esses 3 a 5 anos, o efeito da vacina perdura ao longo do tempo. Portanto, o efeito benéfico da vacina perdura muito para além da utilização da própria vacina. Qual é a dificuldade na imunoterapia? É que a imunoterapia, para ser corretamente prescrita e para ser, de alguma maneira, mais eficaz, nós temos que escolher os alergénios, temos que escolher as coisas certas para colocar dentro desta vacina. E é por isso que, muitas vezes, a prescrição pode ser errónea e não ser tão bem sucedida, e daí a nós advogarmos que ela deve ser, obviamente, específica para uma especialidade como é a nossa, a imunoalergologia, que de alguma maneira se dedica ao estudo da alergia de uma forma profunda, e se houver este conhecimento subjacente, a probabilidade da vacina funcionar é muitíssimo, muitíssimo grande. Pronto. Este slide, peço desculpa por não se ver, mas eu vou resumir. No fundo, este slide diz que a evidência que nós temos aqui por trás é muito robusta e, para além de ser muito robusta, é muito antiga. Portanto, ao fim, a imunoterapia é algo que é utilizado há mais de 100 anos, não é uma terapêutica que surgiu há 4 ou 5 anos, é uma terapêutica muito antiga e que, ao longo dos anos, tem vindo a ganhar cada vez mais evidência de que funciona em todas estas situações e, de alguma maneira, é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição e que, infelizmente, nós não a utilizamos tantas vezes como desejávamos, porque de alguma maneira ainda há uma dificuldade de acesso muito grande a esta mesma imunoterapia, neste caso em particular, em Portugal, obviamente. Pronto, como eu dizia, para além da parte clínica, tem uma evidência de custo-efetividade que é muito forte, e é forte seja na via subcutânea, na via injetável, seja na via sublingual, e esta magnitude de efeito até pode estar subestimada, porque estes estudos de farmacoeconomia apenas contemplam o efeito praticamente direto e não contemplam o efeito a longo prazo destas mesmas vacinas. Portanto, se nós contemplássemos este efeito a longo prazo, a magnitude do efeito ainda poderia ser maior e, inclusive, nós temos dados realizados por investigadores portugueses, com dados portugueses, portanto, a parte farmacoeconómica está, inclusive, demonstrada para Portugal, em que, quer na via subcutânea, quer na via sublingual, há uma clara vantagem em termos farmacoeconómicos. O benefício que os doentes e a sociedade têm do benefício da imunoterapia suplanta largamente o custo direto que a imunoterapia pode ter. E, portanto, não há assim nenhum argumento muito lógico, exceto nós não darmos a devida atenção para que a imunoterapia, na nossa opinião, não possa vir a ser recomparticipada novamente. Pronto, fazendo aqui uma resenha histórica da comparticipação, as vacinas já foram comparticipadas entre o ano de 1980, em que elas eram comparticipadas a 50% contra reembolso, o doente pagava a totalidade e depois tinha um reembolso de 50% do valor desse mesmo custo da imunoterapia. Essa comparticipação manteve-se até 2011, no período em que houve a Troika em Portugal, em que esta portaria foi revogada por uma circular da ACSS. Depois poderíamos, obviamente, ou poderemos discutir porque é que houve essa revogação, mas pronto, ela foi revogada ao abrigo da revogação de outros reembolsos que aconteceram na área da saúde e, na nossa opinião, foi erroneamente incluída na revogação de outras coisas que, se calhar, efetivamente, poderiam não ter muita evidência e não ter grande benefício para os doentes, mas não é o caso da imunoterapia, que foi um bocadinho aqui englobada em algo que era muito mais importante do que isso. E desde 2011, que quer a Ordem dos Médicos, quer o Colégio da Especialidade de Imunoalergologia, quer a própria Sociedade, nós temos feito várias diligências junto do Infarmed, junto do Ministério da Saúde, junto da Direção-Geral de Saúde, para tentar ter esta recomparticipação das vacinas e, de alguma maneira, isto é algo pelo qual nós lutamos e que já é amplamente implementado noutros países, inclusive na Alemanha, ela é comparticipada a 100%. O governo alemão comparticipa a imunoterapia a 100%. Em Espanha é de uma forma progressiva em função do escalão de remuneração dos doentes, mas de alguma maneira é uma terapêutica que está disponível em vários países de uma forma comparticipada.
O que é que nós fizemos? Portanto, fizemos a petição que nos trouxe aqui hoje, portanto, já que recolheu um total de 12 mil assinaturas, e provavelmente recolheria mais, nós acabámos por decidir a terminar a petição, e de alguma maneira estamos aqui para vos apresentar os nossos argumentos a favor de que nos ajudem a lutar por esta mesma recomparticipação. Portanto, isto são números, de alguma maneira traduzem muitas pessoas a lutar por esta causa. Nós trouxemos aqui também, vou-vos mostrar o testemunho de um doente. Se calhar alguns de vós poderão ter feito já vacinas e podem de alguma maneira testemunhar isto também, mas trago-vos aqui o testemunho de um doente em que na primeira pessoa ele diz, a senhora vai explicar qual foi o benefício que teve desta mesma vacina. Eu queria que tu me falasses um bocadinho sobre a tua experiência com as vacinas da alergia. A minha experiência é positiva, porque já não é a primeira vez que eu faço o tratamento. Interrompi uma vez porque deixou de ser comparticipado para a ARS Centro, interrompi e vi que os sintomas pioraram bastante. Retomei novamente passados uns anos, ao qual estou a levar o tratamento direitinho e noto bem, muito bem a diferença, pela positiva. Claro que sim. Achas que reduziste medicação, tens os sintomas mais controlados? O que é que tu achas que realmente o que é que tu valorizas mais neste tratamento? Primeiro é a autonomia, não estou tão dependente da medicação. Exatamente o que falou, diminui bastante a medicação, sinto-me muito melhor, tendo em conta que a sintomatologia das alergias diminuiu bastante. Ok, obrigada. Pronto, como puderam ver, na primeira pessoa tiveram o testemunho de alguém que teve esta necessidade de suspender ou a inevitabilidade de suspender a imunoterapia pela falta de comparticipação e, de alguma maneira, alguém que beneficiou muito desta imunoterapia. Pronto, para vos dar aqui um bocadinho a estimativa de qual é a avaliação farmacoeconómica que nós fazemos deste tratamento, portanto, isto tem um custo estimado por doente por ano de entre 220 e 400 euros. Aqui, esta amplitude de preços depende um bocadinho da forma sublingual ou subcutânea e depende também dos alergénios que nós colocarmos na vacina, mas este é o custo médio. Portanto, a nossa estimativa, porque isto não há registros, e isto também é outra das lutas, a partir do momento em que isto possa ser comparticipado e que possa passar a ser utilizado e ser prescrito no canal farmácia, nós podemos ter um número mais real, porque estes números são estimados pelos dados que foram partilhados connosco para os próprios laboratórios. Estimamos que haja cerca de 30 mil tratamentos vendidos em Portugal no último ano, cerca de 9.500, portanto um terço serão inícios de tratamento, o que, fazendo uma estimativa do custo total da comparticipação, rondará os 6 a 8 milhões de euros por ano. Também nem sequer estamos a falar de um valor muito significativo em custo global do orçamento do Sistema Nacional de Saúde, mas que para que estas pessoas que têm alergias faz uma diferença muito significativa. Pronto, e peço desculpa por não ter cumprido o tempo, mas vou apenas terminar dizendo que isto é uma terapêutica eficaz e com umas vantagens clínicas bastante claras. Pronto, a avaliação farmacoeconómica acho que é claramente favorável, tanto no mundo inteiro como em Portugal, que já temos dados portugueses. Portanto, aqui o nosso apelo é para que, de alguma maneira, se juntem a nós nesta causa de mudarmos a vida dos doentes com doenças alérgicas, porque claramente temos uma ferramenta muitíssimo útil, muitíssimo eficaz e que nós não utilizamos mais, porque muitas vezes os doentes não têm a capacidade de suportar esses mesmos custos. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. João Gaspar Marques, pela apresentação que nos fez. Como eu avisei e informei no início, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PST pediu-nos para aguardar um bocadinho, mas fomos iniciando por causa do plenário, mas eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, fazemos a ronda e depois voltamos ao Grupo Parlamentar do PST para a senhora deputada se estabilizar. Então eu passava a palavra até 5 minutos, Sra. Deputada Irene Costa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar os colegas. Cumprimentar também a delegação que nos chega da Sociedade Portuguesa de... A delegação que nos chega da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. É um gosto revê-los cá. Saudá-los pelo trabalho que têm desenvolvido, o trabalho ao nível da contribuição para o desenvolvimento científico ao profissional dos vossos profissionais, dos vossos associados, mas também pela defesa intransigente daquilo que são os interesses dos doentes e particularmente destes doentes que são a causa desta petição. Portanto, nós estamos certos de que o vosso trabalho atento e permanente tem contribuído de forma séria para o desenvolvimento deste processo legislativo, por isso também estamos aqui hoje a discutir esta petição, sabendo que a discussão desta petição causa um impacto de facto importante na vida destas pessoas e estas são também as preocupações do Partido Socialista, que tem sido também responsável nestas matérias e que também tem trabalhado no sentido de dar aos cidadãos uma maior qualidade de vida.
Portanto, dizer também que queríamos saudar os cerca de os 11.666 peticionários desta petição, que expressa bem a pertinência do motivo que estamos aqui hoje a discutir. Portanto, quero também agradecer ao Sr. Autor a exposição dos motivos e a informação que nos trouxeram, como um contributo fundamental para aquilo que é o conhecimento e a compreensão desta patologia e dos benefícios do tratamento. Percebemos, portanto, que falamos de uma doença inflamatória crónica, com implicações na qualidade de vida e com custos efetivos diretos, como sejam as consultas, os episódios de urgência, os internamentos e a medicação, com custos indiretos, como sejam os fatores psicológicos, o absentismo, a rentabilidade laboral e escolar. E, em algumas situações, também, como referiu o Sr. Autor, também com risco de vida. Percebemos também que estas vacinas são o único tratamento específico que impedem a progressão da doença, que reduzem a necessidade de medicação crónica e que, em alguns casos, até na imunoterapia, é até curativa. Percebemos também que a não comparticipação destas vacinas causa aqui um fator de desigualdade, não só para aqueles que não têm possibilidades financeiras de pagar a vacina, mas também ainda porque existe a questão dos subsistemas, como a ADSE, que de alguma forma também comparticipam, o que faz com que esta desigualdade seja ainda maior. Portanto, relativamente a isto, não é? E já conhecendo de facto a matéria, porque já tivemos aqui a oportunidade de os ouvir, queria aqui deixar 2 notas prévias e 2 questões. A primeira questão é que o Partido Socialista é de facto completamente favorável à questão da qualidade de vida e por isso somos sensíveis a esta questão. Existem, contudo, fatores que temos que ter em conta que têm que ver com os níveis de ponderação técnico-científico e o fator custo e efetividade que penso que já está esclarecido até na exposição que nos trouxeram. E temos depois a decisão, que é mais uma decisão que cabe ao poder político, o fator custo-oportunidade. Neste sentido, eu questiono, relativamente aos contactos que tiveram a oportunidade de fazer com a ACSS, com a DGS e com o IFARMED, que resultado é que tiveram desses contactos que fizeram, nomeadamente até porque saiu agora, recentemente, em 2013, em abril de 2013, a deliberação do IFARMED número 873, que fala realmente na dispensa de medicamentos alérgicos destinado a um doente específico, quando podia ter sido incluída aqui nesta questão a comparticipação, que é que se alguma coisa vos foi dito neste sentido. Outra questão que queria colocar-vos tem a ver também com as alterações climáticas e com os eventos climáticos, como sejam o aquecimento global ou as tempestades de areia, e se estas situações têm impactado nas doenças alérgicas, penso que de uma forma positiva, se já há resultados disto, se sentem que o número de doentes tem avançado devido a estes fatores, se foram ponderados estes factos nos contactos que tiveram com estas instituições que acabei de referir, se estas questões foram abordadas e qual é o impacto que esta questão pode ter no aumento do número de doentes. Dizer-vos que o Partido Socialista está solidário com estas vossas pretensões e que, da nossa parte, poderão contar connosco para o que for possível. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Irene Costa. Vou passar a palavra ao parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Como foi dito aqui, a imunoterapia específica com alergénicos tem demonstrado ser uma abordagem eficaz no tratamento de doenças alérgicas. No entanto, a sua comparticipação financeira foi revogada em 2011, como acabou de dizer. Portanto, poderiam os peticionários esclarecer se existem estudos recentes realizados em Portugal que sustentem a eficácia e a relação custo-benefício da imunoterapia específica com alergénicos, que possam reforçar a argumentação para a sua comparticipação? A prevalência das doenças alérgicas tem aumentado e a imunoterapia específica com alergénicos é descrita como um único tratamento que modifica a história natural destas doenças. Como a falta de comparticipação tem impactado a saúde pública em termos de incidência e a gravidade das doenças alérgicas e que dados existem para quantificar este impacto desde a revogação de comparticipação em 2011. Como referem na vossa petição, em outros países da União Europeia e extracomunitários, a imunoterapia específica com alergénicos é comparticipada, o que contrasta com a política portuguesa atual.
Poderiam os peticionários fornecer exemplos concretos de políticas de comparticipação adotadas em outros países e como elas têm beneficiado os pacientes e os sistemas de saúde neste contexto? Os médicos especialistas em imunoalergologia têm o conhecimento teórico e prático necessário para prescrever e monitorizar a imunoterapia específica com alergénios. Qual é a opinião e o consenso atual entre os profissionais de saúde, particularmente imunoalergologistas, sobre a urgência e a importância da reposição da comparticipação destes tratamentos em Portugal? A revogação da comparticipação pode ter levado a um aumento nos custos de saúde a longo prazo, devido ao tratamento de condições alérgicas mais graves. Existe algum estudo ou análise que mostre a comparação dos custos a longo prazo para o sistema de saúde com ou sem comparticipação da imunoterapia específica com alergénicos? Agradeço. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar e agradecer também a iniciativa de terem dinamizado esta petição e também, desta forma, trazer esta discussão à Assembleia da República, que nos parece de enorme pertinência. Ficámos bastante sensibilizados, naturalmente, até com os elementos que trouxe na apresentação, dos impactos e de positivos do ponto de vista de saúde para os doentes e o que pode significar, naturalmente, da melhoria da qualidade de vida das pessoas que têm alergias. Eu, se bem me recordo, 2011 estávamos num período no país em que houve uma série de apoios, de coparticipações diversos, pura e simplesmente foram eliminados a eito. Eu acho que não houve qualquer avaliação do que é que significava. Era o período da Troika e, de facto, foi a eito que um conjunto desses apoios foram revogados, com os impactos que agora se está a ver, não é? E que nos trouxeram aqui nesta reunião. Eu gostaria de vos colocar duas questões que, se entenderem, de poderem partilhar connosco depois outros elementos ou dados de uma forma mais desenvolvida, porque há referência que a avaliação farmacoeconómica é de facto favorável para a utilização e a prescrição das vacinas antialérgicas. Eu admito que isso haja estudos, que haja dados concretos que o demonstrem. Não estou a pedir para os dizer agora aqui. Estou a colocar isto porque, naturalmente, esta é uma matéria sobre a qual nos vamos debruçar. Se esses dados pudessem ser partilhados com a Comissão de Saúde, agradecia, porque ajuda também nessa evidência que já aqui nos trouxeram e que naturalmente temos em conta, mas com esses dados concretos poderíamos mostrar de uma forma ainda mais clara essa referência. A segunda questão que eu gostaria de lhe perguntar é qual é que acha que é o modelo de comparticipação mais adequado para a reposição deste apoio, porque corrijam-me se estiver errada, havia este apoio a 50%, mas ele era comparticipado diretamente ou era contra reembolso? Eu gostaria de vos perguntar o que é que consideram que é mais adequado, qual é que é o modelo na prática que deveria ser seguido. Certamente terão também conhecimento, aliás já fizeram referência na apresentação que aqui trouxeram, de outras experiências noutros países, porque por vezes o reembolso pode também
significar algumas dificuldades, nomeadamente para doentes que não tenham capacidade financeira para suportar na íntegra e ficar à espera do reembolso. Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Na vossa opinião, também qual é que seria o modelo mais eficaz? Porque o que se pretende é, de facto, na nossa perspectiva, o que pretendemos e aquilo que queremos contribuir é que, naturalmente, as pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde e tenham acesso aos cuidados de saúde que lhe permitam também ter maior qualidade de vida e, naturalmente, creio que não é um pormenor e pode, inclusivamente, fazer diferença para muitos e muitos doentes e por isso é que faço a pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero, naturalmente, antes de mais, saudar a Sra. Ana Moretti e os demais representantes de mais de 11 mil, creio que é assim, de subscritores desta petição, assim como a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a entidade que está aqui envolvida. Muito obrigada por trazerem este assunto aqui ao Parlamento, é sempre bom discutir estas coisas. Temos a noção que esta temática é de veras importante, até porque estas doenças têm um impacto significativo na vida das pessoas e registram um aumento de incidência e prevalência em Portugal, cada vez mais. Registro que a Sra. Ana Moretti, Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, afirmou, em setembro de 2023, quando da entrada desta petição no Parlamento, que é preocupante, que esta situação é preocupante e tem um grande impacto na vida dos doentes, recordando que 25% da população, salvo erro, é alérgica e que a vacinação é a única que pode evitar o agravamento da doença alérgica, sobretudo nas formas graves, que também creio ter dito que é 5% dos alérgicos. Pode prevenir muito a evolução para a doença, que estou a citá-la, pode prevenir muito a evolução para a doença grave e poupar milhares e milhões de euros ao Estado, custando esta vacina 400 euros. E só para registar que aquilo que sucedeu em 2011 não sucedeu só aqui, pararmos os apoios, não foi a eito, foi em virtude de uma situação de deficiência financeira de Portugal e pudera nós termos tido condições para que isso não acontecesse. E, portanto, lamentamos o sucedido, mas lamentamos o sucedido com o país, naturalmente. Eu queria perguntar, eu peço desculpa antes de mais não ter chegado atempadamente para vos ouvir, mas isto vai ficar registado e eu vou ouvi-los naturalmente. Mas tive um problema, apanhei um acidente e demorei muito mais. Mas parece-me que tem ainda sentido perguntar qual é a estimativa dos peticionários do universo a vacinar e qual seria a expectativa de custos que isso teria para o Estado português. Não sei se tem mais ou menos essa, não um número, mas muito obrigada pela vossa vinda. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar então à parte das respostas. Até 10 minutos, por favor, doutor. Muito obrigada. Então, antes de mais, queria agradecer as questões, são todas muito pertinentes e os comentários também são todos muito pertinentes. Alguns deles eu não os abordei logo durante a apresentação porque efetivamente não há tempo suficiente para detalhar tudo. Pronto, vou começar pela mesma ordem que fui tomando nota das questões, não é claramente a ordem mais lógica, mas foi como eu tomei as notas. Pronto, em relação às diligências técnicas que nós já fizemos, portanto, nós fizemos algumas diligências junto do Infarmed. As empresas que, de alguma maneira, comercializam estas vacinas também fizeram diligência junto do Infarmed e houve aqui um pedido de registros, porque, do ponto de vista técnico, para isto poder ser comparticipado, as vacinas têm que estar registadas como os restos dos medicamentos estão. E as vacinas, atualmente, não estão registadas como os medicamentos. E não estão por uma questão muito simples, que os medicamentos são medicamentos que são específicos e são iguais para uma determinada população toda. Portanto, os hipertensos fazem, por exemplo, um antihipertensor que é igual para os doentes todos que têm hipertensão. Aqui não é necessariamente igual, porque nós temos que pôr uma vacina que tem ácaros, a outra vacina tem ácaros e pólenes, a outra vacina tem ácaros e gato. Portanto, tem que haver aqui, de alguma maneira, um procedimento técnico do Infarmed, do que nós chamamos de um registro simplificado. E esse procedimento de pedido de registro simplificado das vacinas já foi iniciado pelo Infarmed, agora não me recordo exatamente a data, mas há alguns anos. As empresas entregaram os dossiês técnicos de pedido de registro, não tiveram nenhum tipo de resposta e, passado
alguns anos, sendo que alguns anos foi no ano passado, houve um segundo pedido de registros do Infarmed, sem haver nenhum tipo de resposta ao primeiro pedido, a pedirem exatamente os mesmos documentos que tinham pedido na primeira vez. Algumas dessas empresas entregaram os registros, outras não entregaram, mas até à data nenhuma delas teve ainda nenhum tipo de resposta em relação a estes mesmos registros. E este é, sem dúvida alguma, o primeiro passo que nós temos que garantir para que as vacinas possam voltar a ser comparticipadas, é que há da parte do Infarmed um processo de registros que está aprovado e a funcionar. E, portanto, isto é, no fundo, logo a primeira barreira que nós vamos ter em relação a esta comparticipação, é conseguir que, do ponto de vista técnico, o Infarmed proceda aos registros destas vacinas, assumindo que, obviamente, se calhar todas as vacinas que existem no mercado atual, nem todas vão conseguir ficar no mercado, porque nem todas vão conseguir cumprir os parâmetros de qualidade do Infarmed, mas isso para nós é algo que nos apraz, porque de alguma maneira nós também queremos garantir que, obviamente, os doentes têm a melhor qualidade possível nas vacinas e, como é feito atualmente, nós não temos essa mesma garantia muitas vezes, porque não há aqui um registro técnico do Infarmed a validar essas mesmas vacinas. Pronto, em relação à parte das alterações climáticas, pronto, nós temos essa percepção clara e nós vivemos isso há bem pouco tempo, em que todos nós que acompanhamos doentes com doenças alérgicas, se os doentes têm doenças alérgicas já têm inflamação das vias aéreas mais exacerbada, quando estão expostos a compostos que sejam nocivos, como foi o caso das poeiras bem mediáticas há pouco tempo, se todos nós sentimos sintomas, quanto mais as pessoas que têm alergias sofreram muito mais e, portanto, quanto mais fenómenos extremos existirem desta natureza, obviamente mais os doentes com doenças alérgicas vão sofrer. Pronto, pegando na parte saltando agora para a parte da avaliação farmacoeconómica. A avaliação farmacoeconómica existe. Aquele segundo estudo, eu se calhar não fui claro o suficiente, um estudo que eu apresentei há pouco, este estudo dos ácaros, este estudo é feito em Portugal, portanto é um estudo que nós depois, eu terei toda a oportunidade, e agradecendo o seu comentário, eu partilharei os dados de toda esta avaliação farmacoeconómica, não só em Portugal como no mundo. Portanto, isto é um estudo feito com o nosso Sistema Nacional de Saúde, com os custos das vacinas em Portugal e de alguma maneira que comprova que há um benefício em tratar, neste caso era com ácaros, com o pó da casa, em tratar as pessoas que têm alergia ao pó da casa com vacinas, havendo aqui um claro benefício, assumindo, como podem ver pela figura, que há mais benefício ainda na forma injetável do que na forma sublingual, mas há claramente um benefício demonstrado, inclusive em Portugal. Pronto. Qual é a poupança estimada e qual é o risco de não tratarmos? Estes dados não estão medidos, mas a nossa percepção é que, por exemplo, na asma, se nós não tratarmos a asma convenientemente, que ela tendencialmente pode ficar mais grave, e se ficar mais grave, acabará por entrar numa categoria de doentes que acabam por fazer terapêutica biológica, que, se estão a par da área da saúde, a terapêutica biológica tem custos elevadíssimos para o Sistema Nacional de Saúde, esses sim, e, portanto, até por isso, até pela prevenção de formas mais graves de doença, que, com necessidade de terapêuticas biológicas, com necessidade de internamentos, portanto, com formas muito mais graves de doença, se nós intervirmos mais precocemente, temos aqui um claro benefício em fazer esta mesma terapêutica, sabendo que, de alguma maneira, isto não está medido em Portugal, infelizmente, mas noutros países está medido, em que há claramente aqui um benefício nessa mesma terapêutica. Pegando para os custos, e agora pegando aqui no último comentário, só porque agora lembrei que fazia sentido, portanto, nós estimamos que o custo que rondará os 6 a 8 milhões de euros. Isto é o volume anual de vacinas, de faturação das empresas em Portugal. É um número que não é rigoroso, porque estes dados, enquanto não estiverem registados no Infarmed, são partilhados de uma forma informal, até por isto é um bocadinho perverso, e de alguma maneira nós devíamos até registar e fazer com que as vacinas sejam reguladas, até para isto, até para termos um melhor controle do mercado, porque atualmente nós não temos, isto é feito tudo de uma forma informal. Estima-se que a faturação será 6 a 8 milhões de euros, portanto, se tivermos a participação a 50%, o Estado gastará 4 a 5 milhões de euros, também não é um valor muito elevado, sabendo que há aqui um grande benefício. Qual foi o impacto de descomparticipar? Também, mais uma vez, de uma forma informal. Foi partilhado com as várias empresas em que eles faturavam o dobro do que faturavam agora. Portanto, assumindo que o comportamento de consumo, chamemos assim, ou o comportamento de prescrição dos médicos e de utilização será o mesmo que acontecia antes da descomparticipação, aquele número poderá, no máximo, eventualmente, duplicar se as vacinas voltarem a ser recomparticipadas, porque foi o que aconteceu quando elas deixaram de ser comparticipadas, em que o número reduziu para estes valores, que seriam metade do que era anteriormente. Pegando no modelo de comparticipação, é uma pergunta muito pertinente, obviamente. Há modelos que já estão implementados, inclusive em Portugal, e houve uma senhora deputada que falou sobre isso, a senhora deputada do PS falou sobre isso,
que já existe esta desigualdade em Portugal. Há subsistemas em Portugal, como é o caso da ADSE, que comparticipam as vacinas contra reembolso, o doente paga a totalidade e depois com a fatura que o laboratório emite e com a nossa receita, o doente envia para a ADSE e a ADSE reembolsa metade do valor que é pago pela vacina. Há outros modelos, como é o caso da região autónoma da Madeira, que também tem uma comparticipação das vacinas. Portanto, aqui há outra desigualdade, não só do Sistema Nacional de Saúde, como também dentro do Sistema Nacional de Saúde, mas quando é feito na região autónoma da Madeira. Há um modelo que se aproxima mais do que aquilo que nós achamos que é o modelo ideal, que eu acho que o modelo do reembolso não é o ideal, por isso que dizia bem, porque há doentes que não têm essa capacidade de despender esse valor e depois ficar à espera do reembolso, em que o doente vai à farmácia e o doente é a farmácia a encomendar a vacina ao laboratório que a vai fabricar, paga, no fundo, a parte que lhe corresponde e depois a farmácia terá o reembolso do valor da comparticipação. E esse é um modelo que nós achamos, obviamente, que é mais interessante. Pronto, obviamente que aqui o canal farmácia tem que passar a ser introduzido, porque isto tem aqui uma perversão também, que é, atualmente as vacinas, isto pode-vos parecer estranho, mas ainda é assim em Portugal, nós passamos uma receita de vacina a um doente, o doente envia a receita diretamente para o laboratório recebe esse pedido, fabrica a vacina e depois entrega no local de trabalho, em casa do doente. É uma coisa assim um bocadinho estranha e que inclusive às vezes nos coloca a nós numa situação um bocadinho estranha, que é a pessoa ficar de alguma maneira a pensar, então, mas qual é a lógica e a viabilidade ou a razoabilidade deste médico estar-me a passar um medicamento que depois vai ter em minha casa, até inclusive do ponto de vista conceptual e do ponto de vista do valor que a pessoa atribui e da credibilidade, inclusive põe-nos a nós às vezes numa situação um pouco difícil, porque não é o canal habitual que o doente está habituado a utilizar. Portanto, temos que passar a introduzir aqui o canal farmácia. Pronto, obviamente que o doente, na minha opinião, as farmácias se calhar não vão estar disponíveis para, como é nos casos dos medicamentos, em que a farmácia tem lá um medicamento já previamente e só tem que dispensar e só vai receber o dinheiro quando de alguma maneira for vendida o medicamento. Aqui nas vacinas provavelmente não vai ser assim, porque a vacina vai ter que ser feita especificamente para aquele doente, porque aquela vacina vem da fábrica rotulada com o nome do doente. Portanto, provavelmente o doente vai ter que ir à farmácia, pagar à cabeça a parte que lhe corresponde, a farmácia terá de fazer a encomenda junto do laboratório e depois, quando receber a vacina, o doente deslocar-se-á à farmácia para ter acesso então à vacina que comprou. Mas claramente que há aqui a necessidade de introduzir o canal farmácia na comparticipação das vacinas, que não existe atualmente, e este é o modelo, obviamente, que nos parece mais interessante, sabendo que, de alguma maneira, o modelo do reembolso não nos parece também ser o mais lógico, nem o mais interessante. Pronto, olhando aqui agora só para as notas, pronto, o aumento dos custos de saúde será um aumento dos custos de saúde inerentes ao próprio agravar da doença, e nós sabemos que a doença, se nós não tratarmos e se não fizermos uma intervenção precoce com vacinas, ela vai continuar-se a agravar, e portanto, a estimativa dos custos foi aquela que eu já partilhei há pouco. Pronto, a nós faz-nos uma diferença enorme para os nossos doentes e para nós que somos alergologistas, porque parece-nos que para o Sistema Nacional de Saúde não é um valor assim tão considerável, tendo em conta o bolo todo e a poupança que vai gerar é muito considerável. Portanto, de alguma maneira, nós só temos que ter aqui, enquanto sociedade, o dinheiro, entre aspas, os recursos para investir nestes doentes e depois a poupança que eles nos vão gerar, direta e indireta, obviamente que suplanta ao custo direto desta mesma imunoterapia. Muito obrigada, Dr. João Marques. Agradecer a presença dos peticionários e, na primeira peticionária, cumprimentar os demais e reconhecer o trabalho que tem sido desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia. De nossa parte, eu, enquanto deputada relatora, esta petição, pelo número de assinaturas que tem, vai ter discussão em plenário. Nós vamos dando nota à peticionária também do andamento do próprio relatório e o nosso compromisso de acompanharmos este processo. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Sim, faz favor. Que façam acompanhar ali o PowerPoint, porque eu, como vou ver a vossa intervenção, se tiver ali aquele apoio também, pode ser em papel, se tiverem só em papel. É como queira, como lhe der mais jeito. Se houver autorização da vossa parte, nós distribuímos o PowerPoint e depois o que nos fizerem chegar sobre o estudo que foi solicitado também distribuiremos. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores e senhores deputados. Fica então terminada esta audição de peticionários. Obrigado a todos.